Minha filha gritou na frente de todos que eu devia me desculpar com a sogra ou sair da casa dela. Todos os olhares estavam fixos em mim, esperando me ver chorar, implorar, desmoronar. Mas eu apenas me levantei lentamente daquela cadeira desconfortável onde me colocaram no fundo da sala, longe da mesa principal. Caminhei com as costas eretas até ficar diante de Vilma, aquela mulher de lábios finos e olhar gélido que decidirá desde o primeiro dia que eu não era boa o suficiente para a família dela. Ela deu um sorriso irônico, certa de que eu ia me ajoelhar, mas eu não o fiz. Olhei-a diretamente nos olhos e disse apenas uma frase. O silêncio se instalou como uma laje de concreto, e nos minutos que se seguiram, a vida perfeita que todos pensavam ter começou a desmoronar como um castelo de cartas na chuva. Meu nome é Alma Rodrigues. Tenho 69 anos e esta é a história de como fui apagada da minha própria família. Tudo começou 3 semanas antes, numa quinta-feira à tarde. Eu estava na minha pequena cozinha preparando sopa de legumes quando olhei para o calendário pendurado na parede. Era aniversário da minha neta caçula. Sofia estava completando 7 anos. 2 semanas antes, eu havia comprado o presente dela, um vestido rosa com flores bordadas que ela tinha visto na vitrine de uma loja e que me custou quase metade do meu benefício da Previdência. Embrulhei-o em papel brilhante com um laço branco. Deixei-o sobre a mesa da sala de jantar, pronto para ser entregue. Esperei o dia todo por uma ligação, uma mensagem, alguma coisa. Rebeca, minha filha, sempre organizava festas para as crianças. Ela sempre me avisava com antecedência. Mas naquele dia, meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhum toque sequer, nenhuma notificação. Verifiquei 2, 3, 5 vezes. Nada. Pensei que talvez ela estivesse ocupada, que ligaria mais tarde, que talvez a festa fosse no fim de semana. Mas às 20 horas, quando já estava escuro e eu estava sentada em frente à televisão sem realmente prestar atenção, abri meu celular para checar uma última vez. Entrei nas redes sociais, algo que raramente faço porque não entendo muito bem como essas coisas funcionam. E lá estava, a primeira publicação na minha tela. Rebeca havia postado fotos 2 horas antes, mais de 20 fotografias. A festa da Sofia. Balões dourados e brancos. Uma longa mesa decorada com toalhas de renda. Bolos de 3 andares. Crianças correndo com chapéus de festa. Adultos conversando com taças na mão. E no centro de tudo, minha neta Sofia, com um vestido novo cor creme, abrindo presentes. Ela estava com um sorriso tão largo que dava para ver todos os seus dentes. Rebeca estava atrás dela, abraçando-a. Daniel, meu genro, apareceu em várias fotos, brindando com outros homens de terno. A sogra de Rebeca, Vilma, estava sentada no lugar principal, como uma rainha contemplando seu reino. Examinei cada foto lentamente. Procurei meu rosto. Procurei um espaço vazio onde eu deveria estar, mas não havia nada. Eu não estava naquela festa. Ninguém me convidou. Ninguém me ligou. Ninguém me avisou. Simplesmente me apagaram, como se eu nunca tivesse existido, como se eu não fosse a avó, como se 69 anos de vida, de sacrifício, de amor incondicional não valessem nem mesmo um telefonema. O presente ainda estava sobre a minha mesa, o vestido rosa com flores bordadas que minha neta nunca usaria porque eu nunca seria capaz de entregá-lo a ela. Porque eu não existia nessa nova vida que minha filha havia construído. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na sala escura, com as mãos cruzadas no colo, tentando entender. Tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez Rebeca tivesse perdido meu número. Talvez tivesse havido um mal-entendido. Talvez ela pensasse que eu estava doente e não quisesse me incomodar. Procurei todas as razões possíveis para justificar o injustificável. Mas, no fundo, naquele lugar onde guardamos as verdades que não queremos aceitar, eu já sabia que aquilo não era um erro. Era uma decisão. No dia seguinte, liguei para Rebeca. Chamada após chamada, nada. Enviei uma mensagem de texto, algo muito difícil para mim, porque meus dedos são desajeitados com aquelas teclas pequenas. Escrevi letra por letra: querida, vi as fotos da festa da Sofia. Por que você não me contou? 4 horas se passaram antes que ela respondesse. Apenas 2 palavras: desculpe, mãe. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma ligação,
Nenhum pedido de desculpa sincero, apenas 2 palavras vazias enviadas para silenciar minha dor. Tentei ligar para ela novamente naquela semana e na seguinte. Sempre ocupada, sempre com pressa, sempre com uma desculpa perfeita. Estou em reunião, mãe. As crianças têm aula. O Daniel tem um compromisso importante. Cada frase era mais um tijolo no muro que estavam construindo entre nós. Então comecei a me lembrar, a enxergar com clareza coisas que antes eu ignorava. Comecei a perceber um padrão, uma sequência, uma estratégia silenciosa de exclusão que vinha acontecendo há meses, talvez anos, bem diante dos meus olhos, sem que eu quisesse vê-la. No Natal passado, por exemplo, Rebeca me disse que passariam as festas na casa dos sogros dela, na cidade vizinha. Ela disse que seria mais confortável para as crianças, que a casa era maior e que Vilma já tinha organizado tudo. Passei a véspera de Natal sozinha, comendo biscoitos natalinos em frente à televisão e assistindo a filmes antigos. Enquanto isso, eles comiam peru e brindavam com champanhe sob luzes decorativas. Eu soube porque, mais uma vez, as fotos apareceram nas redes sociais. Todos estavam lá, a família perfeita, menos eu. Também me lembrei do Dia das Mães daquele ano. Rebeca me enviou flores por entrega, rosas vermelhas com um cartão impresso que dizia: para a melhor mãe. Mas ela não veio me ver. Não me ligou. Nem sequer tomamos um café juntas. Apenas flores sem alma e um cartão sem voz. Enquanto isso, descobri mais tarde, naquele mesmo dia, que ela havia organizado um almoço em um restaurante chique. Vilma, Daniel, as crianças e vários parentes do lado dele estavam lá. Uma grande comemoração, só que essa comemoração era para outra mãe, não para mim. 6 meses atrás, quando meu neto mais velho, Mateu, completou 10 anos, me disseram que a festa tinha sido cancelada porque o menino estava doente. Rebeca me mandou uma mensagem naquela manhã: Mateu está com febre, mãe. Não vai ter festa. Vamos comemorar outro dia. Fiz canja de galinha caseira e fui até a casa dela levar. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Insisti. Silêncio. Deixei a garrafa térmica com a canja na porta e fui embora, preocupada. 2 dias depois, vi as fotos. Mateu nunca tinha ficado doente. A festa aconteceu em um salão de eventos particular com palhaços, mesas de doces e mais de 50 convidados. Todos, menos eu. Cada lembrança era uma ferida que se reabria. Cada mentira era uma confirmação. Eu não havia sido esquecida por acidente. Eu havia sido apagada intencionalmente, com planejamento, friamente. E agora, sentada na minha sala vazia, com o telefone desligado sobre a mesa e o presente não entregue guardado no armário, finalmente aceitei. Minha filha não me queria mais em sua vida. E outra pessoa havia tomado o meu lugar. As lembranças começaram a vir como ondas, uma após a outra, cada uma mais nítida que a anterior. E a cada uma delas, a verdade se tornava mais cortante, mais dolorosa, mais impossível de negar. Lembrei-me do dia em que Rebeca me apresentou a Daniel. Foi há 12 anos. Ela chegou à minha casa radiante, de mãos dadas com um homem alto, de terno impecável e sorriso educado. Mãe, este é o Daniel, disse-me ela com uma animação que eu não via nela há anos. Recebi-os com café e pão caseiro. Daniel era gentil. Conversamos sobre um pouco de tudo. Gostei dele. Mas 2 semanas depois, quando Rebeca veio me visitar sozinha, notei algo diferente nela. Ela estava nervosa. Mordia o lábio inferior, como quando era pequena e tinha feito algo errado. Finalmente, ela falou: Mãe, a família do Daniel é diferente. Eles têm dinheiro, muitas propriedades. A mãe dele, Vilma, é muito rigorosa com as aparências. Assenti, sem entender muito bem aonde ela queria chegar. Então ela continuou: talvez fosse melhor se, quando você vier me visitar, me avisasse antes, para que eu possa me preparar. Preparados. Essa palavra pairou no ar. Eu não a disse na hora, mas agora entendi. Preparados para me esconder. Meses depois, chegou o casamento. Uma grande cerimônia em um salão elegante que custou mais de $30.000, segundo comentários que ouvi. Eu estava lá, claro, mas me colocaram em uma mesa no fundo, perto da cozinha, ao lado de pessoas que eu não conhecia.
A mesa principal era para a família de Daniel. Vilma reinava como uma imperatriz, em um vestido cor de pérola e um colar de pérolas verdadeiras. Os pais do noivo, os tios e tias importantes, os primos, todos ali nos lugares de honra, e eu, a mãe da noiva, escondida onde ninguém pudesse me ver muito. Rebeca passou pela minha mesa apenas uma vez durante toda a noite. Ela me deu um beijo rápido na bochecha e disse: "Obrigada por vir, mãe", como se eu fosse apenas mais uma convidada, como se eu não fosse a mulher que a trouxe ao mundo, a mulher que trabalhou em turnos duplos na fábrica têxtil por 15 anos para pagar a escola particular que ela queria frequentar, a mulher que vendeu o único anel de ouro que tinha, uma herança da minha mãe, para comprar seu primeiro carro quando ela completou 18 anos. Mas naquela noite, eu não disse nada. Sorri. Bati palmas. Tirei fotos quando me pediram. E no final, quando todos foram embora, peguei o ônibus de volta para casa enquanto eles entravam em uma limusine branca rumo ao Hotel 5 Estrelas onde passariam sua primeira noite como marido e mulher. Então veio o primeiro neto, Mateu. Quando Rebeca me ligou do hospital para contar que ele tinha nascido, chorei de felicidade. Peguei um táxi, algo que quase nunca faço porque é caro, e fui direto conhecê-lo. Ele era pequenininho, ruivo, com os punhos cerrados. Perfeito. Fiquei 2 horas. Segurei Mateu no colo. Cantei para ele uma canção de ninar que minha avó costumava cantar para mim. Rebeca sorriu cansada da cama. Tudo parecia bem. Mas quando chegou a hora da visita oficial, Daniel e Vilma entraram com um buquê de rosas brancas tão grande que mal passou pela porta. Vilma olhou para mim e sua expressão mudou. Ela não disse nada diretamente, mas sua linguagem era clara. Eu estava atrapalhando. Levantei-me, dei um beijo em Rebeca e saí. Ninguém me pediu para ficar. Durante o primeiro ano de vida de Mateu, eu o visitava a cada 2 semanas. Sempre levava alguma coisa, um brinquedo, roupas que eu tricotava à noite, comida caseira, mas as visitas começaram a ficar mais curtas. Rebeca sempre tinha alguma coisa para fazer. Mãe, temos consulta com o pediatra hoje. Minha sogra vem almoçar hoje. Daniel tem um jantar de negócios hoje à noite e eu preciso me arrumar. Aos poucos, minhas visitas passaram de quinzenal para mensal, depois bimestral, depois apenas em ocasiões especiais e, finalmente, só quando eu insistia tanto que era impossível recusar. Lembrei-me também da época em que me mudei há 3 anos. O prédio onde eu morava ia ser demolido e eu tive que encontrar outro lugar. Foi um processo exaustivo para uma mulher da minha idade. Caixas pesadas, móveis velhos, lembranças de uma vida inteira embaladas em sacolas e papelão. Pedi ajuda a Rebeca. Querida, você poderia vir aqui neste sábado? Mesmo que seja só por algumas horas. Não consigo fazer tudo isso sozinha. Ela levou 2 dias para responder à minha mensagem. Quando respondeu, foi breve: "Mãe, este fim de semana é o torneio de futebol do Mateu. Não posso perder. Mas posso te mandar dinheiro para contratar alguém." Ela me mandou $200. Contratei 2 rapazes da vizinhança que me ajudaram a carregar as coisas. Eles foram gentis e rápidos, mas não eram minha filha. Não eram a menininha que eu carregava nos braços, a menina que ensinei a andar, a ler, a sonhar. Essa menina agora me pagava com dinheiro para não ter que vir. Enquanto eu desempacotava minhas coisas sozinha no meu novo apartamento, menor e mais escuro que o anterior, vi nas redes sociais que Rebeca havia postado fotos do torneio, Mateu de uniforme, Daniel aplaudindo da arquibancada e Vilma, sempre Vilma, sentada na primeira fila com uma garrafa térmica de café e um cobertor sobre as pernas. Todos torcendo pelo menino, todos juntos, todos felizes, uma família perfeita, sem espaço para mim. Houve outro momento que me veio à memória com brutal clareza. O dia em que Sofia fez sua primeira comunhão. Eu havia gasto $300 em um lindo vestido branco para ela. Comprei na melhor loja que meu orçamento permitia, com renda e pequenas pérolas costuradas à mão na gola. Fui à igreja. Assisti à cerimônia do fundo, pois cheguei atrasada. Quando terminou, todos saíram para tirar fotos na escadaria. Esperei minha vez. Eu carregava uma sacola com o vestido embrulhado. Queria entregá-lo a ela pessoalmente para ver seu rostinho se iluminar. Mas quando me aproximei, Vilma estava organizando as fotos. "Primeiro, só a família mais próxima", disse ela com voz firme.
Daniel, Rebeca, Mateu e Sofia posaram. Depois, ela chamou os avós paternos. Em seguida, os tios e tias do lado do Daniel. As fotos não paravam. Eu esperei de lado com a minha bolsa nas mãos, me sentindo cada vez menor. Finalmente, me aproximei. Rebeca, posso tirar uma foto com a Sofia? Vilma interrompeu antes que ela pudesse responder. Claro, senhora Alma, mas rápido, porque estamos indo para a recepção e não podemos nos atrasar. Senhora Alma, foi assim que ela me chamou, como se eu fosse uma estranha, como se eu não fosse a avó da menina que acabará de fazer a primeira comunhão. Tirei uma foto, só uma. Rápida. Sofia sorriu para a câmera, mas seus olhos procuravam pela outra avó. Entreguei-lhe meu presente. Ela o recebeu educadamente e imediatamente o passou para a mãe. Ela nem sequer o abriu. Então todos foram para o salão de festas em 3 carros. Ninguém me ofereceu uma carona. Mãe, os carros estão lotados, disse Rebeca sem me olhar nos olhos. Você pode pegar um táxi. Eu te reembolso depois. Ela nunca me reembolsou, e eu nunca pedi. Voltei para casa de ônibus. Não fui à festa. Não tive forças. Não tive coragem. Sentei-me na minha sala de estar vazia e chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Chorei pela menina que criei, pela mulher em que ela se tornou, pela família que eu estava perdendo sem poder fazer nada para impedir. Todas aquelas lembranças agora faziam sentido. Não eram coincidências. Não eram mal-entendidos. Eram peças de um plano silencioso e metódico para me apagar, para me substituir, para agir como se eu nunca tivesse existido na vida da minha filha e dos meus netos. E a arquiteta desse plano tinha nome e sobrenome, Vilma Mesa, a mulher que, desde o início, viu em mim tudo o que desprezava, pobreza, simplicidade, origens humildes, mãos trabalhadoras em vez de mãos delicadas, uma mulher que chegava a pé em vez de carro, uma mulher que não sabia usar os talheres adequados em jantares formais, uma mulher que não era digna de estar perto de sua família perfeita. E minha filha, minha própria filha, escolheu o lado de Vilma. Ela escolheu o conforto, o dinheiro, o status, a vida fácil. E para conseguir isso, ela teve que sacrificar algo. Ela teve que me sacrificar. A aceitação veio numa manhã de domingo. Acordei cedo como sempre. Fiz café. Sentei-me junto à janela da minha pequena sala e observei a rua vazia. Tudo estava em silêncio. E naquele silêncio, finalmente parei de dar desculpas. Minha filha me apagou não por acidente, não por descuido, mas por escolha. Porque minha presença era inconveniente. Porque eu não me encaixava no mundo perfeito que ela havia construído com Daniel e sua família. Porque Vilma havia decidido que eu não era boa o suficiente, e Rebeca aceitou essa sentença sem protestar. Eu não chorei. Não me restavam lágrimas. Apenas senti um peso enorme no peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra sobre meu coração e eu não conseguisse removê-la. Respirar tornou-se difícil, não por causa de doença, mas pelo fardo emocional de aceitar que a pessoa que eu mais amava neste mundo não me queria mais em sua vida. Peguei meu celular. Liguei-o, abri a galeria de fotos. Lá estavam todas, Rebeca bebê em meus braços, Rebeca em seu primeiro dia de aula, Rebeca no dia da formatura me abraçando forte e sussurrando no meu ouvido, tudo que sou é graças a você, mãe. Rebeca em seu casamento, naquele vestido branco que custou $8.000 e que eu admirava de longe. Rebeca segurando o recém-nascido Mateu enquanto eu olhava por cima do ombro dela. Cada foto era uma lembrança do que éramos, do que não éramos mais. Fechei a galeria. Desliguei o telefone e tomei uma decisão. Não ia mais implorar. Não ia mais me humilhar por um lugar na vida da minha filha. Não ia mais mandar mensagens esperando respostas que nunca chegavam. Se ela tivesse decidido me apagar da vida dela, eu aceitaria. Mas não em silêncio, não sem antes entender o porquê, não sem saber toda a verdade. Passei os dias seguintes numa estranha calma. Não era paz. Era mais uma resignação fria. Levantava-me todas as manhãs. Preparava o meu pequeno almoço. Fazia as minhas tarefas. Ia dar um passeio no parque como sempre fazia. Mas fazia tudo no piloto automático.
O meu corpo movia-se, mas a minha mente estava noutro lugar. Estava a processar. Estava a digerir o abandono. Certa tarde, enquanto arrumava meu pequeno armário, encontrei uma caixa de sapatos velha na prateleira de cima. Com cuidado, peguei-a. Dentro havia cartas que Rebeca me escreveu quando era adolescente e foi para um acampamento de verão. Foram 5 dias longe de casa, mas ela me escreveu todos os dias. Abri a primeira carta. Sua letra era redonda e clara. Mãe, estou com tanta saudade. A comida aqui não é como a sua. Ontem à noite sonhei que estava em casa comendo suas empanadas. Te amo, Rebeca. Li a segunda e a terceira. Todas diziam a mesma coisa, de maneiras diferentes, o quanto ela sentia minha falta, o quanto precisava de mim, o quanto me amava. O que aconteceu com aquela garota? Para onde foi aquele amor? Em que momento deixei de ser importante para ela? Guardei as cartas novamente. Fechei a caixa. Coloquei-a de volta na prateleira. E naquele momento, eu soube que precisava de respostas. Eu não podia viver com a dúvida. Eu não podia simplesmente desaparecer sem saber o que realmente destruiu o relacionamento com a minha filha. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu ia observar. Eu ia escutar. Eu ia prestar atenção em tudo que havia ignorado antes. E se houvesse algo mais por trás de tudo isso, algo mais sombrio, algo mais profundo do que apenas a influência de uma sogra manipuladora, eu ia descobrir. Comecei por analisar as redes sociais com mais atenção, não para me torturar olhando fotos da família feliz, mas para procurar padrões, detalhes, coisas que não faziam sentido. E não demorei muito para encontrar algo estranho. Nas publicações recentes de Rebeca, havia um homem que aparecia com frequência. Não era Daniel. Era alguém mais jovem, talvez uns 35 anos. Cabelo escuro, sempre bem vestido. Em uma foto, ele estava no quintal da casa de Rebeca durante um churrasco. Em outra, estava na festa de aniversário de Mateu. Em mais uma, aparecia ao fundo de uma foto de família tirada na praia. Li os comentários. Ninguém perguntava quem ele era, como se todos o conhecessem, como se fosse normal ele estar ali. Dei um zoom em uma das fotos. O homem estava com a mão no ombro de Daniel. Pareciam próximos, amigos, talvez sócios. Guardei essa informação na minha mente. Não sabia se significava alguma coisa, mas era um detalhe, e detalhes importam. Notei também outra coisa. Em várias postagens recentes, Vilma aparecia usando joias novas, um colar de diamantes, brincos grandes de ouro, um relógio que parecia muito caro. E em uma foto em que todos estavam jantando em um restaurante chique, vi que Daniel também usava um relógio diferente, um que provavelmente custava mais do que eu ganho em um ano inteiro. De onde vinha todo esse dinheiro? Daniel tinha um bom emprego, eu sabia que ele era gerente em uma imobiliária, mas o suficiente para gastar milhares de dólares em joias e relógios de marca? Talvez. Talvez eu estivesse apenas procurando problemas onde não havia nenhum. Mas algo dentro de mim não estava convencido. 2 semanas se passaram. Continuei minha rotina silenciosa. Não liguei para Rebeca. Não mandei mensagens. Não implorei por atenção. Apenas observei de longe, como um fantasma na vida da minha própria família. E então algo aconteceu que mudou tudo. Era uma tarde de terça-feira. Eu estava regando as plantas na minha pequena varanda quando a campainha do meu apartamento tocou. Eu não esperava ninguém. Raramente recebia visitas. Desci as escadas com cuidado e abri a porta. Diante de mim estava um homem alto, com cerca de 50 anos, vestindo calças escuras e uma camisa branca. Ele segurava um envelope pardo na mão. Olhou para mim seriamente. Senhora Alma Rodrigues? Perguntou ele com voz grave. Sim, sou eu, respondi, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Meu nome é Roberto Vargas. Sou investigador particular. Ele fez uma pausa. Preciso conversar com você sobre seu genro, Daniel, e sobre a família Mesa. Fiquei paralisado. Parecia que o ar tinha parado. O homem à minha frente não parecia perigoso. Parecia cansado, como alguém que carregava informações importantes e precisava compartilhá-las.
O que você quer dizer? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Roberto olhou de um lado para o outro, como se estivesse verificando se ninguém estava ouvindo. Podemos conversar lá dentro? É importante, e eu preferiria que essa conversa fosse em particular. Hesitei. Eu não conhecia aquele homem. Podia ser qualquer um. Mas algo em seus olhos me dizia que ele estava falando sério, que o que ele tinha para me dizer era real e que provavelmente mudaria tudo o que eu pensava saber. Abri a porta completamente e o deixei passar. Roberto entrou na minha pequena sala de estar. Olhou em volta rapidamente e sentou-se no sofá quando lhe indiquei. Sentei-me à sua frente na minha poltrona de sempre, perto da janela. Minhas mãos tremiam um pouco. Juntei-as no colo para tentar controlá-las. Senhora Alma, começou Roberto, colocando o envelope pardo sobre a mesa de centro entre nós. Há 3 meses, a esposa de um empresário me contratou para investigar o marido. Ela suspeitava que ele estivesse envolvido em negócios escusos. Durante essa investigação, descobri uma rede de lavagem de dinheiro envolvendo várias pessoas. E uma dessas pessoas é Daniel, seu genro. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo? Daniel não é apenas um gerente de imóveis, senhora. Ele faz parte de uma operação que usa propriedades de fachada para lavar dinheiro de fontes ilegais. E a matriarca por trás de tudo isso é Vilma Mesa. Ela coordena tudo. Daniel é apenas uma peça em seu jogo. Eu não conseguia respirar. As palavras entravam nos meus ouvidos, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Não, não pode ser. Rebeca, sua filha, provavelmente não sabe de nada, disse Roberto em voz mais baixa. Ou pelo menos não sabia até recentemente. Mas Vilma sabe, e vem construindo essa operação há anos. O dinheiro que você vê nas joias, nos carros, na mansão, não vem apenas do trabalho honesto de Daniel. Vem de transações ilegais. Ele abriu o envelope. Tirou vários documentos, fotografias, registros, nomes e números que eu não entendi completamente, mas que pareciam oficiais. Pareciam reais. Por que você está me dizendo isso? Perguntei, sentindo lágrimas começarem a se acumular em meus olhos. Porque você é a única pessoa naquela família que não está sob o controle de Vilma. Você é a única que pode fazer algo sem que ela descubra imediatamente. Ele fez uma pausa. Porque minha cliente, a mulher que me contratou, pediu que eu encontrasse alguém na família que pudesse ser um aliado, alguém que merecesse saber a verdade. Permaneci em silêncio, olhando para os documentos sobre a mesa, para a prova de que a vida perfeita da minha filha era uma mentira construída sobre crimes. E, de repente, tudo fez sentido. A exclusão, o distanciamento, Vilma me afastando de Rebeca, não se tratava apenas de classismo. Tratava-se de controle. Era para garantir que eu não descobrisse o que estava acontecendo. Era para me manter longe da verdade. O que você quer que eu faça? Perguntei finalmente. Roberto olhou para mim atentamente. Isso depende da senhora, senhora Alma. Eu só vim entregar a informação. O que a senhora fará com ela é decisão sua. Roberto deixou o envelope de papel pardo sobre a minha mesa. Levantou-se lentamente, como se o peso do que acabará de revelar também o tivesse exaurido. Deu-me um cartão com seu nome e um número de telefone. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, pode me ligar, disse ele. Mas tenha cuidado, senhora Alma. Vilma Mesa não é uma mulher que perdoa facilmente, e se ela descobrir que a senhora sabe de alguma coisa, pode ser perigoso. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Roberto caminhou até a porta. Antes de sair, parou e olhou para mim uma última vez. Sua filha precisa saber a verdade. Mesmo que doa, mesmo que destrua tudo, a verdade é sempre melhor do que viver na mentira. A porta se fechou atrás dele. Fiquei sozinha na minha sala de estar, encarando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Passaram-se horas antes que eu conseguisse me mexer. Finalmente, quando o sol começou a se pôr e o quarto se encheu de sombras, acendi a lâmpada e abri o envelope completamente. Retirei tudo de dentro, documentos legais, fotografias de imóveis, extratos bancários, nomes de empresas de fachada e, no meio de tudo isso, fotografias de Daniel se reunindo com homens que claramente não eram clientes imobiliários comuns.
Uma foto mostrava Daniel entregando um envelope a um homem de aparência rude na garagem de um prédio. Outra mostrava Vilma saindo de um banco com uma mulher que, segundo as anotações de Roberto, era conhecida por suas ligações com o crime organizado. Havia também documentos que mostravam transferências bancárias, quantias enormes, $50 mil, $100 mil, $200 mil sendo movimentadas de uma conta para outra, todas de alguma forma ligadas a Vilma ou Daniel. E então vi algo que me gelou o sangue. Entre os documentos, havia uma escritura de propriedade, uma casa registrada em nome de Rebeca Rodrigues, minha filha. A casa onde ela morava com Daniel e as crianças. Mas a data da compra não batia com o que ela havia me dito. Ela disse que compraram a casa 5 anos atrás com um empréstimo bancário e suas economias. Mas, de acordo com esse documento, a casa havia sido comprada 7 anos antes. E o dinheiro não veio de um banco. Veio de uma transferência direta de uma empresa chamada Mesa Investments, uma empresa que, segundo as anotações de Roberto, era fachada para lavagem de dinheiro. Minha filha morava numa casa comprada com dinheiro sujo. Ela sabia? Tinha ideia de onde aquele dinheiro realmente vinha? Ou será que Vilma e Daniel a mantiveram no escuro para protegê-la ou para usá-la? Senti náuseas. Levantei-me e fui ao banheiro. Joguei água fria no rosto. Olhei-me no espelho. Meus olhos estavam vermelhos. Minha pele, pálida. Parecia 10 anos mais velha. Mas, em meio àquela dor, em meio àquele choque, algo mais começou a crescer dentro de mim. Não era raiva. Não era ódio. Era determinação, uma certeza fria e clara de que eu não podia ficar em silêncio, de que não podia deixar isso continuar. Minha filha estava em perigo. Mesmo que ela não soubesse, mesmo que tivesse me abandonado, mesmo que tivesse me apagado da sua vida, ela ainda era minha filha, e eu ainda era a mãe dela. E as mães protegem seus filhos sempre, não importa o que aconteça. Voltei para a sala de estar. Organizei todos os documentos com cuidado. Li-os um por um, tentando entender cada detalhe. Eu não era advogado. Não era investigador, mas também não era estúpido. 70 anos de vida me ensinaram a reconhecer quando algo estava errado. E isto estava muito errado. Peguei meu telefone. Pensei em ligar para Rebeca, em contar tudo imediatamente. Mas parei. Se eu ligasse agora, assustada e sem um plano, ela poderia não acreditar em mim. Poderia pensar que eu estava inventando coisas por despeito. Poderia contar para Daniel. E se Daniel contasse para Vilma, tudo desmoronaria antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Não, eu precisava ser inteligente. Precisava de provas mais concretas. Precisava de um plano. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na minha cadeira com os documentos no colo, pensando, relembrando, analisando cada conversa que tive com Rebeca nos últimos anos, cada vez que ela mencionava dinheiro, cada vez que falava dos investimentos de Daniel, cada vez que mencionava Vilma e seus conselhos financeiros. No dia seguinte, bem cedo pela manhã, liguei para o número que Roberto havia me dado. Ele atendeu no terceiro toque. Senhora Alma, disse ele, como se já esperasse minha ligação. Preciso de mais informações, disse eu, sem cumprimentos nem gentilezas. Preciso saber exatamente o que está acontecendo. Tudo, cada detalhe. Houve um breve silêncio. Então Roberto falou, tem certeza? Depois que você sabe de tudo, não consegue esquecer. Não dá para fingir que não sabe. Tenho certeza. Tudo bem. Você pode vir ao meu escritório esta tarde? Tenho mais documentos que não pude lhe trazer ontem. E há coisas que preciso explicar pessoalmente. Diga-me onde. Ele me deu um endereço no centro da cidade, a 40 minutos de ônibus do meu apartamento. Combinamos de nos encontrar às 15 horas. Desliguei o telefone. Tomei um banho. Vesti-me com roupas simples, mas apresentáveis, calça cinza e uma blusa branca. Prendi o cabelo num coque baixo. Olhei-me no espelho uma última vez antes de sair e vi algo nos meus olhos que não vi há meses. Propósito. O escritório de Roberto ficava em um prédio antigo de 3 andares. Subia as escadas devagar, segurando no corrimão de metal.
No segundo andar, encontrei uma porta com uma pequena placa que dizia: Roberto Vargas, Investigações Particulares. Bati. A porta se abriu quase imediatamente. Roberto me cumprimentou com uma expressão séria e me convidou a entrar. O escritório era pequeno, uma mesa abarrotada de papéis, um computador antigo e armários de metal para arquivos encostados na parede. Cheirava a café e papel velho. Por favor, sente-se, disse Roberto, apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Ele se acomodou do outro lado e puxou uma pasta grossa de uma das gavetas. Senhora Alma, o que vou lhe mostrar é sério. Muito sério. Vilma Mesa vem construindo essa operação há mais de 15 anos. Ela começou pequeno, com propriedades legítimas, mas há 10 anos fez parceria com pessoas perigosas, pessoas que precisavam lavar dinheiro proveniente de atividades ilegais. Ela ofereceu um serviço a elas. Comprava propriedades em nome de empresas de fachada, revendia-as, movimentava o dinheiro, lavava-o e ficava com uma comissão de 20% em cada transação. Ele abriu a pasta. Mostrou-me mais fotografias, mais documentos, contratos falsos, faturas superfaturadas, tudo meticulosamente organizado. Daniel entrou para o ramo há 7 anos, logo depois de se casar com sua filha. Vilma o recrutou. Ela lhe prometeu riqueza, status, uma vida que ele jamais poderia ter tido trabalhando honestamente. E ele aceitou. E Rebeca? Perguntei, com a voz trêmula. Minha filha sabe. Roberto balançou a cabeça lentamente. Não acho. Pelo menos não tudo. Vilma é muito cuidadosa. Ela mantém Rebeca ocupada com as crianças, com a vida social, com as aparências. Ela a usa como fachada, uma família perfeita, uma esposa dedicada, filhos bem comportados, tudo para que ninguém suspeite do que realmente acontece por trás das cortinas. Fechei os olhos. Senti que as lágrimas queriam cair, mas as contive. Não era hora de chorar. Era hora de agir. O que posso fazer? Perguntei. Como posso proteger minha filha? Roberto olhou para mim com algo que lembrava compaixão. Primeiro, você precisa de cópias de tudo isso. Vou lhe dar um pendrive com todas as informações digitais. Guarde-o em um lugar seguro. Segundo, você precisa de provas diretas, algo que Rebeca não possa negar, algo que a force a enxergar a verdade. Como faço para conseguir isso? Isso, disse Roberto, exige que você entre na casa, procure, encontre os documentos que Daniel certamente guarda em seu escritório particular. As autoridades precisam de provas físicas para agir, e eu não posso entrar naquela casa, mas você pode. Você é a avó. Você tem um motivo para estar lá. Fiquei em silêncio, processando, compreendendo o que ele estava me pedindo. Entrar na casa da minha filha. Procurar em segredo. Roubar documentos. Trair a confiança dela, mesmo que ela já tivesse traído a minha primeiro. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. Não muito. Minhas fontes me dizem que as autoridades estão perto. Muito perto. Se pegarem Daniel e Vilma antes de Rebeca saber a verdade, ela também pode ficar presa. Ela pode perder tudo. As crianças podem ficar sem pais. É preciso agir rápido. Respirei fundo. Senti o peso daquela responsabilidade cair sobre meus ombros. Mas também senti algo mais, uma clareza que não tinha muito tempo. Tudo bem, eu disse finalmente. Eu farei isso. Roberto me entregou um pequeno pendrive e uma lista manuscrita dos documentos específicos que eu deveria procurar. Cuidado, ele me alertou enquanto eu guardava tudo na bolsa. Se Daniel ou Vilma suspeitarem de alguma coisa, podem agir rápido e não de uma forma amigável. Saí daquele escritório com o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. A viagem de ônibus de volta pareceu interminável. Cada sinal vermelho, cada parada, cada minuto que passava era mais um minuto para planejar o que eu tinha que fazer. Cheguei ao meu apartamento quando o sol começava a se pôr. Sentei-me na minha cadeira perto da janela e peguei meu celular. Olhei para o nome de Rebeca nos meus contatos. Meus dedos tremeram sobre a tela. Finalmente, tomei coragem e disquei. Toquei. 2, 3, 4,
Pensei que ela não fosse atender, mas no quinto toque, ouvi sua voz. Mãe? Ela pareceu surpresa. Eu não ligava para ela há semanas. Oi, querida, eu disse, tentando manter a voz firme. Como estão todos? Tudo bem, ocupado como sempre. Aconteceu alguma coisa? Não, nada de ruim. Eu só queria ouvir sua voz. Fiz uma pausa, preparando as palavras que havia ensaiado no ônibus. Eu estava pensando. Gostaria de ver as crianças. Faz muito tempo. Posso visitá-las amanhã? Só por um tempinho. Levar algo para elas comerem. Do outro lado da linha, instalou-se um silêncio constrangedor. Eu podia imaginá-la mordendo o lábio, procurando uma desculpa. Amanhã será complicado, mãe. O Mateu tem treino e a Sofia tem aula de piano. Então, depois de amanhã, ou quando você puder. Por favor, Rebeca. Eu só quero vê-los por um instante. Deixei minha voz soar cansada, vulnerável. Eu não estava fingindo. Eu realmente me sentia assim. Outro silêncio, seguido de um suspiro. Tudo bem. Depois de amanhã, mas só por um tempinho. Daniel tem uma reunião importante à tarde e preciso que a casa esteja silenciosa. Obrigada, querida. Prometo que não vou causar nenhum problema. Desligamos. Fiquei olhando para o telefone na minha mão. 2 dias. Eu tinha 2 dias para me preparar, para planejar cada passo, para garantir que, ao entrar naquela casa, eu conseguisse o que precisava sem levantar suspeitas. Quase não dormi naquela noite. Mentalmente, repassei a planta da casa de Rebeca. Eu só a tinha visitado algumas vezes, mas me lembrava do básico: a sala de estar espaçosa, a cozinha moderna, a escada que levava ao segundo andar e, lá em cima, o corredor com os quartos das crianças, o quarto principal e, no final do corredor, o escritório de Daniel, aquele cômodo onde ele passava horas com a porta fechada. Era para lá que eu tinha que ir. Era lá que estavam os documentos, as provas, a verdade. No dia seguinte, fui ao mercado. Comprei ingredientes para fazer empanadas, as favoritas de Mateu e Sofia. Comprei também suco natural e algumas frutas. Tudo parecia normal, uma avó preparando comida para os netos. Ninguém imaginaria o que eu estava planejando. Passei a tarde inteira cozinhando. Minhas mãos trabalhavam automaticamente, amassando, recheando e selando cada empanada com cuidado. Mas minha mente estava em outro lugar, repassando o plano repetidamente, procurando falhas, antecipando problemas. O dia chegou. Acordei às 6 horas da manhã. Tomei banho. Vesti roupas confortáveis, calça preta e uma blusa creme de cor suave. Penteei o cabelo para trás. Coloquei o pendrive no bolso interno da minha bolsa, junto com o celular no modo silencioso. Às 10 horas da manhã, eu estava no ônibus a caminho da casa de Rebeca. A viagem durou 40 minutos. Usei esse tempo para acalmar meus nervos, respirar fundo e me lembrar do porquê de estar fazendo aquilo. Cheguei às 10h50. A casa ficava em um bairro residencial tranquilo, casas grandes com gramados impecáveis, carros caros estacionados nas garagens, um mundo completamente diferente do meu. Toquei a campainha. Ouvi passos rápidos se aproximando. A porta se abriu e lá estava Sofia, minha neta caçula. Ela estava com o cabelo preso em 2 tranças. Usava um vestido amarelo com flores. Vovó, ela gritou com genuína empolgação. E se jogou em meus braços. Senti meu coração se partir. Quanto tempo havia se passado desde que ela me abraçou assim? Olá, meu amor, eu disse, beijando sua cabeça. Senti tanta saudade de você. Rebeca apareceu atrás dela. Vestia jeans e uma blusa branca. Parecia bem, descansada, até feliz, como se não tivesse uma única preocupação no mundo. Oi, mãe, disse ela com um sorriso educado. Entre. Entrei, carregando minha bolsa e uma sacola térmica com as empanadas. A casa cheirava a produto de limpeza de pinho. Tudo estava impecavelmente arrumado, móveis modernos, pisos de madeira brilhantes, pinturas caras nas paredes. Trouxe empanadas para as crianças, eu disse, erguendo a sacola.
Feitas fresquinhas hoje de manhã. Que fofo, mãe. Obrigada. Rebeca pegou a sacola e a levou para a cozinha. Sofia pegou minha mão e me levou até a sala de estar. Vovó, venha ver meus desenhos. Fiz um de você. Sentei-me no sofá enquanto Sofia subiu correndo para pegar seus desenhos. Mateu apareceu vindo do corredor. Ele tinha 11 anos agora, estava mais alto e se parecia mais com o pai. Oi, vovó, disse-lhe com menos entusiasmo do que a irmã, mas pelo menos me cumprimentou. Olá, Mateu. Como estão as aulas? Tudo bem, respondeu ele brevemente, algo típico da sua idade. Sentou-se no outro sofá e pegou o celular. Rebeca voltou da cozinha. Você quer um café, mãe? Sim, por favor. Ela desapareceu novamente. Olhei em volta. Procurei discretamente. A escada estava à minha direita. O segundo andar estava silencioso. Será que Daniel estava lá em cima? Será que ele estava em casa? O Daniel está trabalhando? Perguntei em voz alta, tentando parecer casual. Ele saiu mais cedo, respondeu Rebeca da cozinha. Ele tinha uma reunião com alguns clientes. Ele volta por volta das 3. Perfeito. Isso me deu tempo. Sofia desceu com uma pasta cheia de desenhos. Sentou-se ao meu lado e começou a me mostrar cada um deles. Eu os admirei com genuíno carinho. Ela havia desenhado toda a família, Daniel, Rebeca, Mateu, ela mesma e em um dos desenhos, num pequeno canto, estava eu, separada dos demais, sozinha. Esta é você, vovó, disse Sofia, apontando para a figura. Eu a desenhei na sua casa, porque você quase nunca vem aqui. Suas palavras eram inocentes, sem malícia, mas doeram como um golpe direto no coração. É lindo, meu amor, consegui dizer. Posso ficar com ele? Sim, é para você. Rebeca voltou com 2 xícaras de café. Ela me entregou uma. Dei um gole. Estava quente e forte. Eu precisava daquela cafeína para me manter alerta. Passamos a hora seguinte conversando bem, na maior parte do tempo eu apenas ouvi as crianças falarem sobre a escola, os amigos e as atividades. Rebeca intervinha de vez em quando, corrigindo algo ou acrescentando detalhes. Tudo parecia normal, uma visita familiar comum. Mas eu estava esperando o momento, a oportunidade. Eram 12h30. Rebeca se levantou. Crianças, vão lavar as mãos. Está na hora do almoço. Ela se virou para mim. Mãe, você vai ficar para almoçar? Eu fiz macarrão. Eu adoraria. Sofia e Mateu subiram as escadas correndo. Rebeca foi para a cozinha, e eu aproveitei aquele momento de solidão. Levantei-me do sofá. Caminhei em direção às escadas com passos silenciosos. Subi devagar, segurando no corrimão. O segundo andar tinha um longo corredor, 3 portas à esquerda, 2 à direita. No final, uma porta fechada. O escritório de Daniel. Ouvi água correndo em um dos banheiros, as crianças lavando as mãos. Ouvi Rebeca movendo panelas na cozinha lá embaixo. Eu tinha segundos. Só segundos. Caminhei até o final do corredor. Girei a maçaneta da porta do escritório. Não estava trancada. A porta abriu-se sem fazer barulho. Entrei. Fechei-a atrás de mim com cuidado. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar, mas não podia parar agora. O escritório era pequeno, uma escrivaninha de madeira escura, um computador, prateleiras cheias de pastas, um arquivo de metal no canto. Fui direto para a escrivaninha. Abri a primeira gaveta. Documentos, faturas, nada relevante. Segunda gaveta, bens mais legítimos. Terceira gaveta, trancada. Caramba! Procurei a chave com o olhar. Nada. Então me lembrei do que Roberto havia me dito: as pessoas sempre escondem chaves importantes por perto, embaixo de alguma coisa, atrás de alguma coisa. Verifiquei embaixo da mesa. Nada. Levantei o teclado do computador. Lá estava ela, uma pequena chave colada com fita adesiva embaixo.
Retirei o lacre com cuidado. Inseri-o na fechadura, girei, clique, abriu. Dentro havia uma pasta grossa. Puxei-a para fora. Abri-a. E lá estava. Tudo. Contratos com nomes falsos, transferências bancárias, recibos de pagamentos para empresas que não existiam. E no centro, documentos assinados por Vilma Mesa. Peguei meu celular. Fotografei cada página, uma após a outra, rapidamente, mas garantindo que ficassem nítidas. Então ouvi passos na escada. Meu coração parou. Os degraus subiam lentamente. Não eram as crianças. Era Rebeca. Mãe? A voz dela veio do corredor. Você está lá em cima? Rapidamente guardei o celular no bolso. Fechei a pasta. Coloquei-a de volta na gaveta. Tranquei a gaveta, mas não tive tempo de colar a chave de volta embaixo do teclado. Enfiei-a no outro bolso. Os passos se aproximavam. Olhei em volta procurando uma desculpa, qualquer coisa para justificar minha presença naquele escritório. A porta se abriu. Rebeca apareceu na entrada. Ela me olhou com surpresa e algo mais, desconfiança. O que você está fazendo aqui, mãe? Me desculpe, querida. Eu estava procurando o banheiro e entrei pela porta errada. Minha voz soou trêmula, pouco convincente até para mim mesma. Rebeca estreitou os olhos. O banheiro fica 2 portas atrás. Você sabe que este é o escritório do Daniel. Você não deveria estar aqui. Você tem razão. Me perdoe. Caminhei em direção à porta. Rebeca não se moveu imediatamente. Ela me observava como se tentasse ler meus pensamentos. Finalmente, deu um passo para o lado para me deixar passar. Descemos as escadas juntos, em silêncio. A tensão era palpável. Chegamos à sala de jantar, onde as crianças já estavam sentadas, à espera. Sofia sorria. Mateu ainda mexia no celular. Rebeca serviu a massa. Sentei-me e tentei comer, mas cada garfada era difícil de engolir. Meus pensamentos estavam na chave no bolso, nas fotos no celular, no olhar de Rebeca, que continuava a me observar com atenção excessiva. O almoço transcorreu em meio a conversas forçadas. As crianças falavam. Eu respondia com monossílabos. Rebeca mal tocava na comida. Algo havia mudado. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava. Às 14 horas, levantei-me. Preciso ir. Tenho uma consulta médica. Você está bem, mãe? Perguntou Rebeca, mas seu tom não soava preocupado. Soava cauteloso. Sim. Apenas um exame de rotina. Me despedi das crianças. Sofia me abraçou forte. Mateu levantou a mão num gesto vago de despedida. Rebeca me acompanhou até a porta. Mãe, disse ela antes de eu sair, se precisar de alguma coisa, é só pedir. Não precisa procurar as coisas sozinha. Olhei-a nos olhos. Naquele momento, soube que ela sabia exatamente o que eu tinha feito, ou pelo menos tinha uma forte suspeita. Eu sei, querida. Obrigada. Caminhei até o ponto de ônibus com as pernas trêmulas. Não olhei para trás, mas senti o olhar de Rebeca fixo em minhas costas até que virei a esquina. No ônibus, verifiquei meu celular. As fotos estavam lá nítidas, legíveis, prova suficiente de tudo que Roberto havia me contado. Mas agora eu tinha outro problema. Rebeca suspeitava. E se Rebeca suspeitasse, contaria para Daniel, e Daniel contaria para Vilma. Eu precisava agir rápido, mais rápido do que havia planejado. Cheguei ao meu apartamento às 3h30. Liguei imediatamente para Roberto. Ele atendeu no primeiro toque. Eu consegui as fotos, eu disse sem rodeios. Mas minha filha suspeita de algo. Ela me encontrou no escritório do Daniel. Droga, resmungou Roberto. Tudo bem, me mande as fotos agora mesmo. Todas elas. Vou entregá-las às autoridades, mas você precisa se preparar para o que está por vir. O que você quer dizer?
Quer dizer, se a Vilma descobrir que você estava bisbilhotando, ela vai querer te neutralizar, e sua filha vai ter que escolher um lado. Espero que ela escolha o lado certo. Ele desligou. Fiquei ali sentada com o telefone na mão, processando suas palavras. Neutralizar-me. O que isso significava exatamente? Ameaças? Algo pior? Enviei todas as fotos para o Roberto por mensagem. Depois, fiz um backup delas no pendrive que ele tinha me dado. Escondi o pendrive dentro de uma caixa de sapatos velha, no fundo do meu armário, embaixo de roupas que eu nunca usava. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Esperei. Chequei meu celular constantemente. Esperei que Rebeca ligasse, que Daniel aparecesse na minha porta, que alguém fizesse alguma coisa. Mas tudo estava em silêncio. Então, na manhã do 3º dia, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Senhora Alma Rodrigues? Perguntou uma voz feminina, formal e oficial. Sim, é ela mesma. Aqui é a detetive Marta Chaves, da Polícia Estadual. Preciso que você compareça à delegacia. Temos algumas perguntas sobre um caso no qual você pode ter informações relevantes. Fiquei sem ar. De que caso você está falando? Prefiro não discutir isso por telefone. Você pode vir hoje à tarde às 16 horas? Sim, estarei lá. Ela desligou. Eu fiquei imóvel. Aquilo era real. Estava tudo acontecendo. As autoridades estavam agindo. E eu estava no meio de tudo. Às 3h30, saí do meu apartamento. Peguei o ônibus para o centro. A delegacia era um prédio cinza de 4 andares. Entrei com as pernas tremendo. Me identifiquei na recepção. Pediram que eu esperasse. 15 minutos depois, apareceu uma mulher na casa dos 40, com cabelo curto e um terno escuro. Senhora Rodrigues, sou o detetive Chaves. Por favor, venha comigo. Eu a segui por um corredor até uma pequena sala de interrogatório, uma mesa, 2 cadeiras e uma câmera no canto superior. Sentei-me. A detetive sentou-se à minha frente. Senhora Rodrigues, há 3 dias recebemos informações sobre uma rede de lavagem de dinheiro. Essas informações incluíam fotografias de documentos muito específicos, documentos que somente alguém com acesso ao escritório particular de Daniel D.Y. poderia ter obtido. Ela me olhou atentamente. Foi você quem tirou essas fotografias, não foi? Respirei fundo. Não havia volta. Sim, fui eu. Por quê? Porque minha filha é casada com esse homem. Porque os filhos dela estão crescendo em uma casa construída com dinheiro sujo. E porque alguém tinha que fazer alguma coisa antes que ela também ficasse presa nisso. A detetive assentiu com a cabeça. Tirou uma pasta do bolso e a abriu. Dentro havia cópias das fotografias que eu havia tirado, juntamente com outros documentos que eu não reconheci. Graças às suas informações, conseguimos obter um mandado de busca. Entramos na casa esta manhã. Daniel D.Y. e Vilma Mesa foram presos há 2 horas. Encontramos provas suficientes para acusá-los de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração. Senti o ar sair dos meus pulmões. E a minha filha? Rebeca não será acusada. Após interrogá-la, determinamos que ela não tinha conhecimento real das atividades ilegais. Ela estava em estado de choque quando chegamos, mas legalmente está livre de qualquer acusação. Onde ela está agora? Onde estão as crianças? Na casa, sob supervisão temporária dos serviços sociais até que a situação legal seja resolvida. As crianças estão bem. Assustadas, mas bem. Cobri o rosto com as mãos. Não sabia se chorava de alívio ou de dor. Minha filha estava legalmente segura, mas sua vida tinha acabado de se despedaçar em 1000 pedaços. Senhora Rodrigues, continuou o detetive em voz mais suave, a senhora fez a coisa certa. Eu sei que não parece agora. Sei que provavelmente se sente uma traidora, mas salvou sua filha e seus netos de algo muito pior. Posso vê-la? Posso ver Rebeca? O detetive hesitou. Ela pediu especificamente para não ver ninguém por enquanto. Ela está processando tudo.
Dê a ela tempo. Assenti com a cabeça. Levantei-me com dificuldade. Minhas pernas mal me sustentavam. O que acontece agora? Agora vamos preparar o caso. Daniel e Vilma serão julgados, provavelmente irão para a prisão. Os bens adquiridos ilegalmente serão confiscados e sua filha terá que reconstruir a vida. Não será fácil. Mas pelo menos será uma vida honesta. Saí da delegacia atordoado. Eu tinha feito o que precisava fazer, mas não me sentia vitorioso. Apenas sentia um enorme vazio no peito. Cheguei ao meu apartamento depois de escurecer. Sentei-me na minha cadeira perto da janela. Olhei para a cidade iluminada lá fora. E, pela primeira vez em semanas, chorei. Chorei pela minha filha, pelos meus netos, pela família que tinha sido destruída, pela dor que estava por vir. Mas também chorei de alívio. Porque a verdade finalmente tinha vindo à tona. E mesmo que doesse, mesmo que destruísse tudo, a verdade sempre foi melhor do que viver numa mentira. Agora, tudo o que restava era esperar que Rebeca estivesse pronta para ouvir, para entender, para talvez perdoar. Passaram-se 5 dias sem notícias. 5 dias em que meu telefone permaneceu em silêncio. 5 dias em que cada minuto parecia uma hora. Continuei minha rotina mecanicamente. Levantei-me. Fiz café. Olhei pela janela. Esperei. Então, no 6º dia, à tarde, meu telefone tocou. Era Rebeca. Minha mão tremeu enquanto eu atendia. Mel? Mãe? Sua voz soava embargada, cansada. Preciso te ver. Por favor, venha aqui em casa hoje à noite às 7. Tem certeza? Por favor, mãe. Eu preciso entender tudo isso. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone. Era isso que eu estava esperando. Mas agora que o momento havia chegado, o medo me paralisou. O que ela diria? Ela me odiaria? Ela conseguiria me perdoar? Às 6h30, saí do meu apartamento. A viagem de ônibus me deu tempo para me preparar mentalmente, mas nenhuma preparação seria suficiente para o que eu estava prestes a enfrentar. Cheguei a casa às 7h55. Havia um carro desconhecido estacionado do lado de fora. As luzes da sala estavam acesas. Toquei a campainha com o coração disparado. Rebeca abriu a porta. Ela parecia exausta, olhos vermelhos e inchados, cabelo preso descuidadamente. Vestia calças de moletom e um moletom velho. Eu não a havia tão abatida desde a morte do pai dela, 10 anos atrás. Entre, disse ela, com a voz monótona. Entrei. A casa parecia diferente, mais fria, mais vazia, como se a alma tivesse partido junto com as mentiras que a sustentavam. Na sala de estar, havia outras 3 pessoas, uma mulher na casa dos 30, de uniforme formal, segurando uma prancheta, presumi que fosse dos serviços sociais, e, sentados no sofá, Mateu e Sofia. As crianças me olharam com olhos confusos. As crianças vão ficar com a Teresa, disse Rebeca, apontando para a mulher. Só por esta noite. Precisamos conversar sem que elas ouçam. Teresa se levantou. Vamos, crianças. Vamos para minha casa. Eu fiz biscoitos. Sofia se levantou devagar. Veio até mim e me abraçou. Eu te amo, vovó, sussurrou ela. Eu também te amo, meu amor, respondi, com a voz embargada. Mateu passou por mim sem dizer nada. Mas vi em seus olhos que ele também estava assustado, confuso, buscando respostas que ninguém ainda lhe havia dado. Os 3 saíram. A porta se fechou. E então ficamos sozinhas, Rebeca e eu, mãe e filha, frente a frente depois de anos de distanciamento emocional. Mas desta vez sem máscaras, sem fingimentos, apenas a verdade nua e crua entre nós. Rebeca desabou no sofá. Sentei-me na poltrona em frente a ela. O silêncio era tão denso que eu podia senti-lo pressionando minha pele. Finalmente, ela falou. A polícia me disse que foi você. Que você tirou as fotos. Que você deu a eles as informações que os levaram a prender Daniel e Vilma. Eu não neguei. Não adiantava nada,
Sim, fui eu. Por quê, mãe? Por que você destruiu minha família? Suas palavras eram como facas. Mas eu mantive a calma. Eu não destruí sua família, Rebeca. Ela já estava destruída. Você é que não sabia. Você vivia em uma ilusão construída sobre dinheiro roubado e mentiras. Isso não lhe dava o direito de. Sua voz embargou. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Isso não te dá o direito de se intrometer na minha vida, de entrar na minha casa como um ladrão. De trair a minha confiança. Sua confiança. Senti algo dentro de mim se quebrar. Que confiança, Rebeca? Você me apagou da sua vida anos atrás. Você me excluiu das festas dos seus filhos. Você mentiu para mim. Você me escondeu. Você me tratou como se eu fosse uma vergonha. E agora você vem falar comigo sobre confiança? Rebeca cobriu o rosto com as mãos. Um som de partir o coração escapou de sua garganta. Eu não queria fazer isso com você, disse ela entre lágrimas. Mas Vilma, ela me convenceu de que você não se encaixava. Que as crianças precisavam de um ambiente diferente. Que se eu quisesse que esta família desse certo, eu precisava deixar para trás certas coisas do passado. Eu era algo do passado? Sua própria mãe? Eu não sei, mãe. Eu não sei. Eu estava confusa. Daniel me prometeu uma vida que eu nunca tive, uma vida sem preocupações, sem dívidas, sem dificuldades. E Vilma parecia ter todas as respostas. Ela me fez acreditar que sabia o que era melhor, que poderia me ensinar a ser a esposa perfeita, a mãe perfeita. E aos poucos, sem perceber, eu te excluí. Mas as crianças, Rebeca. Sofia nem me conhece direito. Mateu mal fala comigo. Como você pôde deixar isso acontecer? Porque sou uma covarde, gritou ela de repente. Porque, em vez de defender minha própria mãe, escolhi o conforto. Escolhi o dinheiro. Escolhi não causar problemas. E agora tudo foi por água abaixo. E não sei como consertar nada disso. Ela se levantou do sofá. Caminhou até a janela. Ficou ali parada, com os braços cruzados sobre o peito, encarando a escuridão. Respirei fundo. Rebeca, você sabia de onde vinha o dinheiro? Você sabia o que Daniel e Vilma estavam fazendo? Ela balançou a cabeça sem se virar. Não, não tudo. Eu sabia que Daniel tinha negócios que eu não entendia, que Vilma cuidava de coisas que ela chamava de investimentos. Mas toda vez que eu perguntava, eles me diziam para não me preocupar, que era complicado, que eu deveria me concentrar apenas nas crianças e na casa. E eu obedeci como uma boba. Você não é tolo. Você foi manipulado. É a mesma coisa, mãe. Eu fui fraca o suficiente para deixar que me manipulassem. Ela se virou para me encarar. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo mais neles também. Raiva. Vilma me manipulou desde o início. Ela me fez acreditar que estava me ajudando, que estava me aprimorando, quando na realidade ela estava apenas me usando como fachada. A esposa perfeita, os filhos perfeitos, tudo para que ninguém suspeitasse do que eles realmente estavam fazendo. Eu sei. Foi por isso que tive que agir. Porque se eu não agisse, isso teria continuado, e eventualmente você também ficaria preso legalmente. As crianças teriam crescido pensando que isso era normal, que roubar era aceitável desde que você tivesse dinheiro suficiente para esconder. Rebeca sentou-se novamente. Inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. O detetive me disse que Daniel pode pegar até 20 anos de prisão. Vilma também. Que todas as propriedades, incluindo esta casa, serão confiscadas. Que não sobrará nada. Desculpe, querida. Não se preocupe. É o que eles merecem. É o que todos nós merecemos por sermos tão cegos. Ela olhou para mim. Mas isso não significa que eu não esteja furiosa com você também. Mãe, você fez a coisa certa. Mas fez da pior maneira possível. Você poderia ter me contado. Você poderia ter confiado em mim. Você teria acreditado em mim?
Se eu tivesse vindo até você uma semana atrás e lhe dito que seu marido era um criminoso, você teria acreditado em mim? Ou teria acreditado nele? Silêncio. Nós dois sabíamos a resposta. Provavelmente eu teria acreditado nele, ela finalmente admitiu. E então eu teria te afastado ainda mais, e Vilma teria usado isso para garantir que você nunca mais voltasse. Exatamente. Por isso precisei de provas. Por isso precisei agir em silêncio. Porque era o único jeito de te salvar. Rebeca fechou os olhos. As lágrimas ainda caíam, mas agora eram mais silenciosas, mais resignadas. E agora, mãe? O que eu vou fazer? Não tenho casa. Não tenho dinheiro. Meu marido está preso. A mulher que eu achava que era minha mentora se revelou uma criminosa. E meus filhos estão apavorados, sem entender por que suas vidas se transformaram em um pesadelo da noite para o dia. Levantei-me. Caminhei até ela. Ajoelhei-me diante da minha filha e peguei em suas mãos. Estavam frias e trêmulas. Agora você reconstrói tudo do zero, com a verdade. Sem mentiras, sem fachadas. E você não faz isso sozinha. Você faz isso comigo, se me permitir. Se puder me perdoar por tê-la magoado, mesmo que tenha sido para salvá-la. Rebeca olhou para mim. Olhou mesmo para mim. Pela primeira vez em anos, vi minha filha, não a mulher que ela fingia ser, mas a garotinha que um dia me abraçou e disse que eu era seu herói. Não sei se consigo te perdoar ainda, mãe, disse ela, com a voz embargada. Mas sei que preciso de você. As crianças precisam de você. Porque, de todos os mentirosos da minha vida, você foi a única que teve a coragem de dizer a verdade, mesmo quando doía, mesmo quando destruía tudo. Eu a abracei. Ela se deixou abraçar. E ali, naquela sala de estar vazia de uma casa que logo não seria mais dela, choramos juntas por tudo que havia sido perdido, por tudo que estava quebrado, mas também pela chance de recomeçar, de verdade, dessa vez. 3 semanas após a prisão, Rebeca e as crianças se mudaram para o meu apartamento. Não era grande. Não era luxuoso, mas era simples. E naquele momento, isso era a única coisa que importava. A casa onde moravam foi confiscada pelas autoridades. Tudo dentro dela também. Os móveis caros, as roupas de grife, os brinquedos, tudo comprado com dinheiro sujo, tudo perdido. Rebeca só conseguiu levar as roupas básicas das crianças e alguns objetos pessoais sem valor monetário, fotografias, desenhos, lembranças de quando a vida ainda fazia sentido. Os primeiros dias foram difíceis. Mateu estava com raiva do mundo. Não queria conversar. Não queria comer. Trancava-se no pequeno quarto que agora dividia com a irmã e ficava horas encarando a parede. Sofia chorava à noite. Perguntava pelo pai. Perguntava por que não moravam mais em casa. Perguntava se tinha feito algo errado. Rebeca tentou explicar a situação para eles em palavras que pudessem entender, que o pai deles havia cometido erros, que às vezes os adultos fazem coisas ruins sem pensar nas consequências, que nada daquilo era culpa deles. Mas as palavras não foram suficientes para curar a dor de 2 crianças que acabavam de ver seu mundo desmoronar. Fiz o que pude. Cozinhei as comidas favoritas deles. Li histórias para eles antes de dormir. Fiquei em silêncio com o Mateu quando ele não queria conversar. Abracei a Sofia quando ela acordou chorando no meio da noite. Pequenos gestos que não resolviam tudo, mas que pelo menos mostravam a eles que não estavam sozinhos. Rebeca conseguiu um emprego em uma cafeteria a 2 quarteirões do meu apartamento. Não era grande coisa, $9 por hora, turnos de 8 horas em pé, servindo café e limpando mesas. Nada parecido com a vida de luxo que ela tinha, mas era dinheiro honesto, e isso significava tudo. Eu a observava sair todas as manhãs às 6 horas, com seu uniforme simples e o cabelo preso. Ela retornava às 15 horas com os pés inchados e o corpo cansado, mas nunca reclamava. Nunca dizia que era injusto. Ela simplesmente fazia o que tinha que fazer. Certa tarde, enquanto ela descansava no sofá depois do trabalho, sentei-me ao lado dela. Estou orgulhoso de você, eu disse a ela. Ela me olhou surpresa. Por quê? Eu perdi tudo, mãe. Sou uma fracassada.
Não, você é um sobrevivente. E isso vale muito mais do que qualquer casa grande ou carro caro. Ela não respondeu, mas vi seus olhos se encherem de lágrimas. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequena. E ficamos assim, em silêncio, enquanto o sol começava a se pôr lá fora. O julgamento de Daniel e Vilma estava marcado para 6 meses depois. Rebeca teria que depor não como ré, mas como testemunha. Os advogados explicaram que seu depoimento era importante, que ajudaria a estabelecer o padrão de manipulação e que mostraria como Vilma controlava tudo nas sombras. Não sei se consigo fazer isso, ela me disse certa noite enquanto as crianças dormiam. Não sei se consigo ficar de pé na frente do Daniel e contar para todo mundo o quão cega eu era. Você pode, assegurei-lhe, porque você não é a mesma mulher que era há um mês. Aquela mulher tinha medo da verdade. Você não tem mais. Aos poucos, as crianças começaram a se adaptar. Mateu começou a falar mais, não muito, mas pelo menos respondia quando lhe perguntavam algo. Sofia ficou extremamente apegada a mim. Ela me seguia por todo o apartamento. Queria me ajudar a cozinhar. Queria que eu a ensinasse a costurar como eu sabia. Queria aprender tudo que sua outra avó nunca lhe ensinara. Certa tarde, enquanto fazíamos biscoitos juntas, Sofia me perguntou, vovó, por que a vovó Vilma era má? Fiz uma pausa. Escolhi minhas palavras com cuidado. Ela não foi má, meu amor. Ela só estava confusa. Ela achava que dinheiro era mais importante que a família. E quando você pensa assim, você faz coisas que magoam as pessoas que você ama. Você nunca vai nos machucar. Nunca de propósito, meu bem. E se por acaso eu fizer isso, prometo que pedirei seu perdão. Ela pareceu satisfeita e continuou a amassar a massa com suas pequenas mãos cobertas de flores. Rebeca também começou a se curar. Lentamente. Ela procurou ajuda profissional, uma terapeuta gratuita em uma clínica comunitária. Ela ia 2 vezes por semana. No início, ela não queria falar sobre essas sessões, mas depois de algumas semanas começou a compartilhar. A terapeuta diz que eu fui vítima de abuso psicológico, ela me disse certa noite. Ela diz que Vilma usava táticas de controle e manipulação típicas de abusadores, que ela me isolou intencionalmente de você para ter mais poder sobre mim. E como você se sente sabendo disso? Confusa. Porque, por um lado, é um alívio saber que eu não estava louca, que realmente estava sendo manipulada. Mas, por outro lado, isso me deixa com raiva de mim mesma por ser tão fraca, por não ter percebido o que estava acontecendo. Você não era fraco. Você era humano. E humanos cometem erros. O importante é que agora você despertou. Agora você vê a verdade. 2 meses se passaram. A vida no meu pequeno apartamento tornou-se rotineira. Não era perfeita. Havia dias difíceis, dias em que o dinheiro era curto, dias em que Mateu tinha acessos de raiva, dias em que Sofia acordava gritando por causa de pesadelos, dias em que Rebeca chorava no banheiro para que as crianças não a ouvissem. Mas também havia dias bons, dias em que tomávamos café da manhã juntos rindo de alguma bobagem, dias em que Mateu me ensinava algo novo que tinha aprendido na escola, dias em que Sofia me abraçava e dizia que eu era a melhor avó do mundo, dias em que Rebeca chegava do trabalho e me agradecia por tudo com lágrimas nos olhos. Certa tarde, chegou uma carta registrada. Era dos procuradores do estado. Dentro havia um cheque de $15.000, indenização por ter sido vítima indireta de fraude. Não era muito comparado a tudo que havia sido perdido, mas era alguma coisa. Rebeca olhou para o cheque incrédula. Não merecemos isso. Sim, você pode, eu disse firmemente. Isso não resolve o passado, mas pode ajudar no futuro. Use isso com sabedoria. Ela assentiu com a cabeça. Com aquele dinheiro, Rebeca conseguiu pagar 3 meses de aluguel adiantado de um pequeno apartamento para ela e as crianças. Ela não queria mais ser um fardo para mim, mesmo que eu tivesse dito 1000 vezes que ela nunca seria. Ela também comprou roupas novas para as crianças, uniformes escolares, material escolar, coisas básicas de que elas precisavam. O dia em que se mudaram para o próprio apartamento foi agridoce. Por um lado, fiquei feliz em vê-la independente novamente. Por outro, doía saber que não dormiriam mais no quarto ao lado. Não é um adeus, mãe,
Ela me disse enquanto empacotava as últimas caixas. É um até logo. Vamos te visitar sempre que quiser. E você vai vir à nossa casa sempre que quiser. Aliás, quero que você venha almoçar aqui todo domingo. As crianças insistiram. Sorri em meio às lágrimas. Estarei sempre lá. Mateu me abraçou antes de ir embora. Foi rápido, desajeitado, mas genuíno. Obrigado, vovó, murmurou ele. Sofia chorou. Ela não queria ir embora. Tive que prometer que haveria no dia seguinte para acalmá-la. Quando eles partiram, meu apartamento ficou vazio. Mas não era o mesmo vazio de antes. Não era o vazio da solidão e do abandono. Era simplesmente o silêncio de um lar que cumprirá seu propósito, um refúgio temporário que os protegera enquanto se recuperavam. E agora eles estavam prontos para voar novamente. Sentei-me na minha cadeira junto à janela. Olhei para fora. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e rosa, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Eu havia perdido anos com minha filha. Fui excluída e esquecida. Tive que trair a confiança dela para salvá-la. Destruí a vida que ela conhecia para lhe dar a chance de construir uma nova. Não foi fácil. Não foi bonito, mas foi necessário. E agora, finalmente, tínhamos a chance de ser uma família de verdade, não perfeita, não rica, não livre de problemas, mas real, honesta, verdadeira. E isso, descobri, valia mais do que qualquer mansão ou conta bancária cheia de dinheiro sujo. Isso valia tudo. 6 meses depois, chegou o dia do julgamento. Rebeca vestiu um terno simples que tínhamos comprado juntas em um brechó cinza claro, sóbrio, apropriado para a ocasião. Eu a acompanhei, não porque ela me pediu, mas porque uma mãe não abandona sua filha quando ela mais precisa dela. O tribunal era um imponente edifício de pedra cinza. Passamos pelos detectores de metal. Subimos ao 3º andar. O tribunal estava lotado de jornalistas, curiosos, outras vítimas da rede de fraudes que Vilma e Daniel haviam tecido durante anos. Vi Daniel entrar algemado. Ele havia emagrecido. Seu terno caro fora substituído por um macacão laranja de presidiário. Ele não tinha mais aquele sorriso confiante. Seus olhos estavam fundos, derrotados. Quando viu Rebeca, tentou sustentar seu olhar. Ela desviou o olhar. Vilma entrou em seguida. Ela ainda tentava manter sua dignidade, cabeça erguida, postura ereta. Mas as correntes em seus pulsos e tornozelos contavam outra história. Ela não era mais a imperatriz que controlava tudo das sombras. Era apenas uma velha enfrentando as consequências de seus crimes. O julgamento durou 3 dias. Testemunhas desfilaram uma após a outra. Peritos contábeis explicaram as transações. Agentes apresentaram provas. E no 3º dia, Rebeca foi chamada ao banco das testemunhas. Observei-a caminhar com passos firmes. Ela jurou dizer a verdade e então começou a falar. Contou como conheceu Daniel. Como Vilma a acolheu com uma falsa cordialidade. Como, pouco a pouco, foi se distanciando de mim. Sobre as mentiras que lhe contaram. As verdades que lhe esconderam. Como vivia numa bolha de luxo, sem saber que tudo aquilo era construído sobre crimes. Sua voz não tremeu. Seus olhos não se encheram de lágrimas. Ela falou com clareza, com firmeza, com a verdade que levará tanto tempo para aceitar. Quando ela terminou, o advogado de defesa tentou desacreditá-la. Você espera que acreditemos que não sabia de nada? Que morou naquela casa por anos sem jamais suspeitar de nada? Rebeca olhou-o diretamente nos olhos. Sim, porque foi exatamente isso que aconteceu. Fui manipulada, controlada, mantida na ignorância de propósito. E quando minha mãe tentou me mostrar a verdade, eu estava cega demais para aceitá-la. Mas ela não desistiu de mim. Ela me salvou, mesmo sabendo que eu a odiaria por isso. Isso é amor verdadeiro, algo que você claramente não entende. O juiz bateu o martelo, pedindo ordem. O advogado sentou-se. Rebeca desceu do estrado e voltou para o seu lugar ao meu lado. Ela pegou minha mão e a apertou com força. 2 semanas depois, veio o veredicto. Culpados de todas as acusações,
Daniel foi condenado a 18 anos de prisão, Vilma 25. Os bens restantes foram confiscados, as contas bancárias bloqueadas. Tudo que haviam construído com mentiras e crimes foi destruído. Rebeca não chorou ao ouvir a sentença. Ela apenas assentiu com a cabeça. Fechou os olhos por um instante e então se levantou para sair do tribunal. Eu a segui. Lá fora, sob o sol da tarde, ela respirou fundo. Acabou, disse ela. Finalmente acabou. Sim, respondi. Agora começa a nova parte. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Rebeca conseguiu um emprego melhor em um escritório administrativo. Não ganhava muito, mas era o suficiente. As crianças se adaptaram à nova escola. Fizeram amigos. Pararam de ter pesadelos com tanta frequência. Mateu começou a jogar futebol em um time local. Sofia entrou para um grupo de arte na biblioteca comunitária. Aos poucos, eles estavam se tornando crianças novamente, não as crianças mimadas que cresceram em uma casa de luxo ilusório, mas crianças de verdade, com sorrisos genuínos e sonhos sinceros. Rebeca e eu nos tornamos mais próximas do que nunca. Almoçávamos juntas todos os domingos, como ela havia prometido. Conversávamos ao telefone todas as noites. Ela me pedia conselhos. Contava-me seus medos. Agradecia-me repetidamente por não tê-la abandonado quando teria sido mais fácil fazê-lo. Numa tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no parque perto do meu apartamento, Rebeca e eu sentamos num banco. O sol brilhava suavemente. Havia uma brisa fresca. Tudo estava calmo. Mãe, disse ela de repente, preciso te contar algo que venho guardando há meses. Olhei para ela, prestando atenção. Diga-me. Perdoe-me por todos esses anos. Por te excluir, por escolher Vilma em vez de você, por te fazer sentir que você não era suficiente quando você era a única coisa real que eu tinha. Perdoe-me por ser tão cego, tão estúpido, tão cruel. As lágrimas finalmente vieram. Elas rolaram por suas bochechas enquanto ela falava. Peguei suas mãos nas minhas. Eu já te perdoei, querida. Eu te perdoei no dia em que te vi encarar a verdade sem fugir. Eu te perdoei quando você vestiu aquele uniforme da cafeteria e foi trabalhar de cabeça erguida. Eu te perdoei quando você abraçou seus filhos e disse a eles que tudo ficaria bem, mesmo quando você mesma não acreditava nisso. Você já está perdoada. Ela se inclinou para mim. Apoiou a cabeça no meu ombro. Chorou como não chorava há meses. E eu a abracei como abracei quando era bebê, como a abracei quando estava aprendendo a andar e caía, como a abracei quando seu pai morreu, como sempre a abraçarei, aconteça o que acontecer. Quando se acalmou, ela se sentou. Enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Deu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Sabe qual é a parte mais estranha de tudo isso? Disse ela. O que? Perdi tudo: a casa, o dinheiro, o status, a vida perfeita. Mas, pela primeira vez em anos, me sinto livre. Me sinto eu mesma. Não preciso mais fingir. Posso simplesmente ser. Esse é o melhor ganho de todos, eu lhe disse. Ficamos ali sentados observando Mateu e Sofia brincarem nos balanços, rindo, gritando, sendo crianças. Eles também estavam se recuperando. Lenta, mas seguramente. Naquela noite, antes de dormir, sentei-me na minha cadeira junto à janela, como sempre fazia. Observei a cidade, as luzes, o movimento, a vida que continuava, independentemente da dor ou da perda. Refleti sobre tudo o que havia acontecido, sobre como eu havia sido apagada, sobre como tive que destruir a vida da minha filha para salvá-la, sobre como a verdade, embora dolorosa, era sempre melhor do que a mentira mais confortável. E percebi algo importante. Não foi vingança que me comoveu. Não foi ódio por Vilma ou Daniel. Foi amor. Amor de mãe. Aquele tipo de amor que não desiste. Que não se cansa. Que faz o que é difícil porque é o certo. Que sacrifica o próprio conforto pelo bem-estar dos filhos. Esse amor me sustentou durante os anos de exclusão. Deu-me forças para agir quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. Guiou-me em todas as decisões difíceis. E agora,
esse mesmo amor me trouxe paz porque eu sabia que tinha feito a coisa certa, não o caminho mais fácil, não o mais bonito, mas o certo. Minha filha estava segura. Meus netos estavam crescendo com valores verdadeiros. E eu finalmente tinha meu lugar de volta em suas vidas, não como uma sombra ao fundo, não como um segredo vergonhoso, mas como a avó deles, como Alma Rodrigues, uma mulher de 69 anos que viveu o suficiente para saber que o amor verdadeiro às vezes exige decisões impossíveis. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, não mudaria nada. Porque, no fim, a verdade nos libertou a todos. Fechei os olhos. Respirei fundo. E sussurrei no silêncio do meu pequeno apartamento. Eu consegui. Salvei minha família. E valeu a pena cada lágrima, cada sacrifício, cada momento de dor. E, em algum lugar no meu coração, eu sabia que era verdade. Agora eu pergunto a vocês, que estão me ouvindo, vocês já se sentiram como se tivessem tentado apagá-los da própria história? Como se as pessoas que vocês mais amavam os tivessem deixado no esquecimento? Vocês tiveram que tomar decisões impossíveis para proteger aqueles que amavam? Contem-me as suas histórias, porque todas elas merecem ser contadas.